maturidade. Amém, irmãos. Obrigado. E sabe, quando terminou hoje, vou contar algo para vocês. Quando terminou hoje a nossa reunião, eu cheguei em casa. O Alisson não está aqui hoje, mas eu acho engraçado ele falar que quando ele chega em casa, a Jéssica está arrumando a casa, ele fala, baixou a rosa louca, é isso? Cheguei em casa, estava lá minha esposa, tudo fora do guarda-roupa, tudo desarrumado. Eu, como um homem sábio, entrei dentro daquela casa, percebi o ambiente, fui lavar a louça, cara. Fui lavar a louça, fui preparar o almoço. E quando a gente fica um pouco mais velho, quando você vai se deitar, a gente pega a garrafinha de água na geladeira e leva e coloca na beira da cama. Se identificaram? Então você está ficando velho. E quando a água, por ela estar gelada, quando eu coloco em cima da mesinha que está do lado da cama, ela começa a derreter, então ela fica água na mesinha. E quando eu cheguei em casa, você vai entender o que eu estou falando sobre maturidade. E quando eu cheguei em casa, ela chegou, pegou a mesinha e mostrou, amor, olha o que você está fazendo. A nossa mesinha está estragando, porque você está colocando a água sobre ela, e ela está inchando. Aí eu sorri e falei, tá bom, amor. E, cara, como eu agradeço, cara, ter essa mulher na minha vida. Porque olha a maturidade que a gente chegou. Porque às vezes esse é um motivo da gente fazer uma briga feia. Às vezes ela poderia falar, olha só o quanto a gente investiu nessa mesinha e você vem aqui e estraga tudo, seu incompetente. Mas, cara, ela veio com todo amor. E falou, olha, está estragando, cara. Eu comecei a sorrir. Isso significa que a gente está atingindo a nossa maturidade. A gente está começando a ir sobre o caminho da maturidade. E, cara, falar sobre a Ariane, cara, ela é uma pessoa, assim, extraordinária. Porque é uma pessoa que não teve paternidade. Uma pessoa que teve todos os motivos do mundo de ter raiva do homem, discriminar o homem por aquilo que ele faz. Mas aí quando eu apareci na vida dela, ela jogou toda a sua confiança em mim. E eu, como um cara imaturo, fui lá e decepcionei ela. Deus sabe o quanto essa mulher sofreu, cara. Deus sabe o quanto essa mulher sofreu. O quanto ela orou para que Deus arrancasse aquela mágoa do coração dela. Não só sobre mim, mas por aquilo que estava num tempo passado da vida dela. E, cara, eu agradeço pela vida dela. Porque se eu estou aqui hoje, foi através da oração dela. Se eu estou aqui hoje, cara, é porque ela não desistiu. Ela falou, não, ainda dá. Ainda dá. E quando a gente estava sentado lá no fundo, ela falou assim, quem diria que você estaria ministrando lá um dia, né? Aí me veio um filme, cara, de tudo o que eu fiz lá atrás. Tudo aquilo que eu fiz. Tudo, a gente era menino, cara. E vocês aqui já foram adolescente. Quantas coisas imaturas vocês fizeram. E eu queria falar um pouco para vocês hoje sobre a maturidade. E o tema dessa mensagem aqui é a caminho da maturidade. Hoje o Alisson, ele falou uma coisa muito interessante, cara, que despertou em mim. Ele falou que se ele tivesse a oportunidade de dar uma palavra para Judas, ele falava, cara, vai pescar com Pedro. Ele está reunindo uma galera aí e ele vai pescar. E talvez, se Judas tivesse ido pescar, ele não teria se matado. E aí me levou a pensar, cara, que existem muitos Judas, cara, no seu meio. Existem muitos Judas, cara, aí do seu lado. E aí você,
Ao invés de você ajudar, ao invés de você dar uma palavra para ele, você pega uma pedra. Você começa a falar mal da vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Você falando mal de outra pessoa não transforma você mais santo que ele, se transforma apenas num pecador fofoqueiro. Então cuidado, cara. Preste mais atenção sobre as pessoas que são colocadas no seu caminho, pessoas que são colocadas na sua vida. Talvez existam Judas do seu lado, que precisam ouvir uma palavra. Pessoas que precisam ser direcionadas até Jesus. Em João capítulo 5 diz que Jesus se aproximava de um tanque chamado Betesda. E quando ele chegou perto, Betesda é um lugar onde tinha um poço, onde tinha 5 alpendres. E no meio desses 5 alpendres, havia espalhado para todo lado homens coxos, cegos, paralíticos, mancos, doentes, miseráveis. E a Bíblia diz que eles ficavam deitados ali naquele lugar. E havia um homem que há muitos anos, cara, ele estava naquele lugar. E Jesus então, ele se aproximou. E o interessante é que naquele lugar existia uma expectativa. De tempo em tempo aparecia um anjo, um mensageiro do céu. E ele sacudia as águas. E a Bíblia diz que ele vinha e sacudia e agitava as águas. E quando ele agitava as águas, então criava um ambiente, criava uma atmosfera de milagres. Por isso eu creio que esse lugar aqui é ambiente. Deus está criando uma atmosfera de milagres. E o primeiro que entrasse nela, o primeiro que entrasse dentro da água, não importava se ele fosse manco, se ele fosse coxo, doente, cego, leproso, não importa qual era a sua mazela, emocional ou espiritual. Se ele entrasse na água, quando a água ela agitava, ele era curado, aleluia. Mas naquele dia, cara, é diferente. Jesus chegou para aquele homem que estava ali há mais de 30 anos coxo. Jesus olhou para ele e perguntou: você quer ser curado? Jesus olha para você essa noite: você quer ser curado? E ele disse assim: eu não tenho nenhum homem que me coloque dentro da água quando ela é agitada. Então, o que aquele homem precisava? Ele precisava de 2 coisas. Ele precisava de um anjo e ele precisava de um homem. E de repente, naquele dia, diante dele, os dois, o anjo de Deus, o mensageiro do céu. Betesda significa casa de bondade. E Jesus está falando para a sua igreja: a minha casa, que é casa de bondade, que tem os 5 ministérios aqui dentro dessa casa. Mas a igreja continua cheia de gente manca, cheia de gente doente, cheia de gente deprimida, cheia de gente caindo em pecado, vivendo em prostituição, vivendo em pornografia, vivendo em tantas coisas erradas. Aí Jesus começa a causar problema nas águas. Quantos estão me entendendo? Então ele vai sacudir as águas. Eu quero avisar a vocês: Jesus está se aproximando à casa de bondade e ele vai agitar as águas. Irmãos, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na nossa nação hoje, com a pandemia e tantas outras coisas, foi Jesus que permitiu. Sabe o que ele está fazendo? Ele está agitando as águas. Ele está agitando as águas, ele está criando uma atmosfera de quebrantamento, ele está criando uma atmosfera de lágrimas, de arrependimento, de humildade, de desespero, porque ele quer que nós entre na água. E os 5 alpendres estão aí, satisfeitos, existindo no meio de tudo isso, e não estão fazendo nada. Só de tempo em tempo algo acontece, mas o Senhor fala: chega, chega. Agora eu estou vindo e vou começar a sacudir as águas. Eu vou começar a balançar as águas dessa igreja, desse tempo, aleluia. Quantos creem? Eu preciso de apenas um homem, cara, aqui nessa cidade. Ei, pelo amor de Deus, me escuta, cara. Eu preciso de apenas um homem. Eu preciso de apenas uma mulher nessa cidade que vai levar a igreja para dentro da água. Irmão,
Para de fugir das águas agitadas, cara, e começa a entrar na água agitada. Para de fugir dos problemas que estão na sua frente e começa a entrar de cara. Porque Deus está dando a oportunidade de você experimentar algo sobrenatural. Só que só depende de você. Só depende de você. Eu amo quando Jesus ele sacode as águas. Ele vem, ele bagunça tudo, ele tira tudo de ordem e ele cria um ambiente de milagre. Ele cria um ambiente de avivamento. Ele cria um ambiente, ele cria um desconforto. Ele está gerando desconforto na sua igreja. Jesus está sacudindo as águas. E eu estou empolgado, irmão. Cara, eu estou muito empolgado. 2021 eu estou empolgado. Eu não sei você, cara. Mas eu imagino o que Deus vai fazer com a igreja. Se Deus está incomodado, cara, você tem que estar incomodado também. Então, nesse tempo, nós estamos indo a caminho da maturidade. Em Gênesis 35:10, Deus muda o nome de Jacó para Israel. E ele tornou Israel em nação santa. Mas nós precisamos entender que o processo de maturidade ele é longo. Diga para o irmão que está do seu lado, o processo de maturidade ele é longo. Mas nós vamos chegar lá. Eu creio que a gente vai amadurecer. Um exemplo aqui em Gênesis 25. Jacó, o cara que significa usurpador, o enganador. Então ele queria aqui a herança do seu pai. Ele queria a primogenitura. Cara, por muito tempo eu pensei, de forma inocente, que Jacó ele queria o chamado do primogênito. Mas na verdade Jacó ele queria o dinheiro do primogênito. Cara, sou eu falando, tá? Essa é a minha forma de interpretar, talvez você não concorde. Naquela época, o primogênito era o primogênito que recebia a herança do pai. Era o primogênito que recebia tudo do pai. Então Jacó ele queria o quê? Ele queria a herança. Ele queria a primogenitura. Então ele deu o jeito de enganar o seu irmão, porque ele queria a primogenitura, ele queria a bênção do primogênito, ele queria os privilégios de primogênito. Jacó era imaturo. Então ele deu um jeito de pegar aquilo com Esaú. Em Gênesis 27:6, ele e sua mãe, eles planejam tomar a bênção. E eles conseguem. Você já conhece esse texto. Nós já estudamos esse texto aqui também na quarta-feira. Cara, então cuidado que você está ensinando seu filho. Você está ensinando para ele o caráter dele. Quando eu falei para você no início que você precisa transferir a bênção para o seu filho, então cuidado com aquilo que você está ensinando para ele também. Era isso que a mãe Jacó estava passando para ele. Ela estava transformando o caráter dele. E isso, irmão, é uma história que ela acontece com muitos de nós. Jacó, ele vestiu a roupa do primogênito, ele colocou o perfume do primogênito, ele colocou a pele do primogênito, ele chegou com a cara de pau diante do pai dele e falou: me dá a bênção do primogênito. E essa é a nossa história, cara. A gente se veste com a roupa do primogênito, sangue do primogênito, cheiro do primogênito, e a gente chega diante de Deus e fala: me dá a bênção, pai, me dá a bênção, Senhor. E o pai olhou para ele e falou assim, e o pai dele não enxergava bem, ele falou assim: você está com o cheiro do primogênito, você está com a pele dele, você está com a roupa dele, mas quando você abre a boca, cara, você continua sendo o vagabundo do Jacó, o meu filho cheio de coisas erradas. E o pai fala: ei, você está com o cheiro do meu filho, cheiro do sangue dele, mesmo você não merecendo, eu vou te abençoar, eu vou abençoar você. Jacó então pensou, isso é Rogério falando, amanhã então beleza, amanhã meu pai vai me dar o cartão de crédito, amanhã ele vai me dar a chave do carro, a chave do BMW, amanhã ele vai me dar a senha do banco, amanhã eu vou ser dono da fazenda, então amanhã eu passo tudo para o meu nome. E aí o amanhã chegou. Chegou amanhã. E aí o pai dele chegou e disse: filho, o negócio é o seguinte, cara, por causa da bênção que está sobre a sua cabeça, você não pode ficar mais aqui. Por causa da bênção que está sobre você, você vai ter que abrir mão de tudo e ir para um lugar onde você nunca viu. Eu quero te dizer uma coisa, filho, se você ficar aqui, você morre, e quem vai te matar é o seu próprio irmão.
Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez isso doa que eu vou falar para você. Mas a igreja, ela precisa sair da igreja. A igreja precisa começar a sair do templo. Porque nós vamos acabar morrendo na mão do nosso próprio irmão. Há tantas coisas, tantas divisões, tantas panelinhas. É isso que tem acontecido com as nossas igrejas de hoje. Quantos estão me entendendo, irmão? Você está me entendendo? Quando você não vai para as favelas, você não vai para as faculdades, quando você não vai para os bares, quando você não vai para o destino de Deus, você apenas quer desfrutar da herança do Pai. Quando você vem sobre esse ambiente, você senta sobre este lugar, usufrui do ar-condicionado, da palavra que é ministrada aqui, você está apenas desfrutando da herança do Pai. E o seu próprio irmão pode acabar te matando. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Se você ficar, você vai morrer. Você tem que sair. E quando Jesus ele nos abençoa com a bênção do primogênito. A bênção do primogênito, ela vem atrelada a ele. Você tem que sair, senão você vai morrer. Mas ele falou, eu só queria a bênção. Eu só queria o dinheiro do primogênito, eu só queria a herança do primogênito. Eu vim para essa igreja porque me falaram que aqui era dinheiro. Eu vim para essa igreja porque falaram que meus problemas iam acabar, não iam existir mais. Cara, é muito mais profundo que isso. Mas eu creio que você vai sair entendendo aqui essa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 10. Me ajuda aí, irmão. Gênesis, capítulo 28, no verso 10. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o seu Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus de Isaque, do seu pai, e darei a você e aos seus descendentes a esta terra aonde você está deitado. Verso 15: Eu estou com você e cuidarei de você aonde você quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra, e não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Amém? O que você ia fazer se você ouvisse essa palavra? Se ouvisse essa palavra, o que você fazia, irmão? Cara, eu não sei você, mas eu creio que Jacó, ele ficou maluco. Quando Jacó ouviu essa palavra, ele ficou pirado. Ele acordou todo arrepiado. Ele falou, uau, tive uma experiência fenomenal, cara. Esse lugar aqui é terrível. Esse lugar aqui é violento. Esse lugar aqui é casa de Deus. É poderoso, é maravilhoso. E no verso 20, Jacó teve uma experiência e não uma revelação. Preste atenção nisso. Jacó teve uma experiência e não uma revelação. Você precisa ter uma revelação e precisa ter mais do que uma experiência. A grande maioria da igreja hoje, ela teve uma experiência e não uma revelação no meio da experiência. Você precisa entender isso. No livro de Gênesis 28, 20, ele continua dizendo assim, Jacó se levanta e diz: Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que eu estou fazendo, e me deres roupa, comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus, mas essa pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo o que me deres, o dízimo. Eu não sei vocês, mas quando eu li essa passagem eu fiquei um pouco indignado com Jacó, cara. O Senhor tinha acabado de falar com ele. O Senhor tinha acabado de dar uma palavra para ele.
A terra onde você está é sua, a terra que está na sua frente é sua, a terra de trás que fui eu que te dei, a terra que está do seu lado também é sua. O que você vai fazer, o que você tocar sobre as ações da terra, o que você gerar, vai ser abençoado, vai abençoar o mundo inteiro. Eu estou te dando tudo, Jacó, tudo. Eu estou te dando tudo, o mundo inteiro. E ele disse: eu vou te guardar, eu vou te levar em paz, eu vou te trazer em paz, você vai adorar nesse lugar, os seus filhos vão ser uma bênção, aonde você pisar vai ser uma bênção, eu vou te guardar e eu vou te proteger, cara. Aí Jacó se levanta assim: Senhor, me dá pão, Senhor, me dá roupa, Senhor, me dá segurança. Se o Senhor fizer tudo isso, Senhor, aí eu te dou o dízimo. Se o Senhor for bonzinho comigo, eu te dou o dízimo, eu dou a minha 10ª parte. Beleza? Cara, você não está entendendo. E essa é a minha igreja. Tudo está nesse mundo é nossa herança. Tudo que está nesse mundo é sua herança. Aí nós levamos o Senhor e: Senhor, me dá pão, por favor, Senhor. Senhor, me dá roupa, Senhor, me dá segurança. O Senhor está falando para a sua igreja. Você não está entendendo, igreja. Para de pegar migalhas e começa a viver o mundo que eu te dei. Para! Vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Porque Jacó, ele viu a revelação através da imaturidade dele. Jacó, ele viu o evangelho através do egoísmo dele, através da imaturidade dele. A gente vem para a igreja porque a gente quer uma comida boa, a gente quer uma igreja legalzinha, a gente quer uma casa arrumadinha, a gente quer o nosso carro na garagem, a gente quer o dinheiro na conta. Deus fala: você não está entendendo, filho. Eu estou te dando fortaleza, eu estou te dando o mundo. Então que tal agora você começar a me gerar filho que vão começar a tocar a nação do mundo, filhos que vão começar a sacudir a fortaleza, filhos que vão gerar filhos para sacudir a nação dessa terra. Ei! Jacó, ele não conseguia enxergar ainda, porque ele estava no processo. Alguns de nós não enxergamos porque nós estamos no processo. Mas, na medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos enxergar. Eu quero te dizer uma coisa: a maturidade, ela está a caminho. Quantos creem que a maturidade está a caminho? O Senhor Deus, o Senhor te deu a terra que você está deitado, a você e aos seus filhos, e a sua descendência será como o pó da terra. Então por que você está deprimido, cara? Por que você está tão tristinho? Por que você está reclamando da vida, chorando pelo pão ainda de amanhã? Se Deus te deu tudo. Por quê? O interessante é que o verdadeiro primogênito, ele bateu exatamente nessa tecla. Ele deixou bem claro, lá em Mateus 6,25. Ele disse assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele estava deixando bem claro aqui que ele não era como Jacó. Jacó, ele estava ansioso pela sua roupa e pela sua segurança, mas eu estou dizendo a vocês: fica frio, cara, Deus vai cuidar da sua vida. Ei, relaxa, cara, Deus vai te mostrar o mundo, deixa Deus te mostrar o seu destino. E o caminho em direção à maturidade, às vezes ele é doloroso. Muitas vezes nós percebemos a nossa imaturidade quando nós amadurecemos. Em meio ao caminho, nós não entendemos e achamos que estamos prontos, achamos que sabemos de tudo. É sempre assim. Mas Deus, Ele tem paciência. Não se escandalize, mas se fosse eu falaria: cara, você é um vagabundo, Jacó. Eu estou te dando tudo, cara. Eu estou te dando tudo. E você quer pãozinho, cara. Eu estou te dando tudo e você quer pãozinho. Você não está entendendo nada. Mas o Senhor falou: tá bom, Jacó. Tá bom, Jacó, eu aceito o seu voto. Deus caminha conosco através do nosso nível de revelação. Na medida que a nossa revelação, à medida que a sua revelação, ela cresce, e aí Deus, Ele começa a levar você de glória em glória, de glória em glória.
Amém? Mas Deus não ficou chateado com Jacó. Deus falou, vamos lá, Jacó. Vamos lá, cara. Eu creio que você vai amadurecer. Eu creio que vocês vão amadurecer. E eu estou amadurecendo. Mas Jacó falou, mas Senhor, eu quero o meu pão, Senhor. Mas e seus filhos, Jacó? Não, o meu pão, Senhor, o meu pão, mas e sua descendência? Não, Senhor, o meu pão, a minha roupa, Senhor, a minha segurança. Esse é o evangelho dos últimos dias. Esse é o evangelho que tem sido pregado nos últimos dias. Apenas pão, apenas prosperidade, apenas vestes e roupa. Ei, para de pregar prosperidade e começa a pregar o reino de Deus. Aleluia! Coloque-se de pé, igreja. Oh! Feche seus olhos, igreja. Jesus tem planos para você, cara. Jesus tem planos para você. Nós precisamos amadurecer. Chegou a hora de nós amadurecer, chegou a hora de nós começar a gerar filhos. Chegou a hora de nós sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Chegou a hora de nós começarmos a ser a resposta daquilo que Deus nos chamou para ser. Aleluia. Feche seus olhos. Você está me entendendo, igreja? Feche seus olhos, igreja. Comece a glorificar. Eu acho que você está na carne ainda, igreja. Começa a glorificar, abre sua boca. Eu acho que você não entendeu essa palavra. Eu acho que você não entendeu. Para de ficar acomodado. É tempo de amadurecer. Manifesta, Senhor, a Tua presença sobre este lugar, ó Pai. Deus, eu quero te pedir, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Pai. Se essa palavra é do Senhor, ó Pai, eu peço que o Senhor se manifeste sobre esse lugar, ó Pai. Eu sei que existe um movimento de resistência aqui neste lugar, ó Pai. Mas eu sei que o Senhor é poderoso, ó Pai. Libera, ó Pai, anjos aqui, ó Pai, para andar sobre essa igreja, ó Pai. Toca corações, ó Pai. O seu povo ainda está acomodado, ó Pai. Eu quero que o Senhor libere fogo sobre este lugar, ó Pai. Manifesta, Senhor, a Tua presença, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Deus, nós nos colocamos diante da Sua presença, Senhor. E pedimos a Ti, ó Pai, que a partir de hoje, ó Pai, nós estaremos a caminho da maturidade, ó Pai. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que a partir de hoje, ó Pai, nós iremos tocar as nações, ó Pai. Nós iremos tocar, ó Pai, o povo dessa cidade, ó Pai. Em o nome de Jesus, ó Pai. Oh! Que o Espírito Santo venha te batizar hoje com a compaixão pelos perdidos. Que o Espírito Santo venha te batizar hoje por uma compaixão pelos perdidos, por uma compaixão pela obra do Senhor. Para de ficar acomodado. Ei! A Ele a glória. Nós te louvamos, ó Pai. A Ele a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por falar conosco essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por se manifestar sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos usar, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos usar como vaso para transmitir uma palavra para a sua igreja, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, e nós persistimos, ó Pai, sobre este lugar, porque nós queremos que nós estamos a caminho da maturidade, ó Pai. Obrigado, Senhor. Continua, Senhor, manifestando a Tua presença sobre este lugar. Continua, Senhor,